professora Beatriz. Oi? Mas não. Gente, tá muito baixo o som. Eu não tô escutando direito o que vocês estão falando. Fala um pouquinho mais alto para mim, por favor. Eu vou dar só agora. A senhora já começou a aula assim? Já? Não, vou começar agora. Tá. Bom, olha só. A gente está visualizando a minha tela aí, né? E aí a gente parou na outra aula falando de carboidrato. Já tem umas 2 aulas que nós estamos falando de carboidrato. Então, vamos lembrar aqui. Agora eu quero que vocês me falem, né? Agora tem que saber. Qual que é a função do carboidrato para o nosso organismo? Já falei disso em 2 aulas. Ele é tipo uma reserva de energia. Oh, muito bem, isso mesmo. Carboidrato, tem a função energética. E ele vai ter, né, na verdade, uma reserva também. Né, Matheus Alves? Olha só, o carboidrato eu encontro em qual alimento? No arroz, no macarrão. Isso, arroz, macarrão. E doce. Os doces, né? As massas, em geral, eu encontro carboidrato. Nas Né, Matheus frutas Alves? também, né, professora? Olha para mim, bebê. Olha só. Então, nós falamos na outra aula, né? Que os carboidratos são divididos em 3 grupos: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Então, monossacarídeo é o carboidrato mais simples, com uma molécula só. Então, monossacarídeo, aqui a gente tem nesse quadro os tipos de monossacarídeo que tem. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que carboidrato é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio? Então, aqui o carboidrato, que tem 5 carbonos na fórmula, ele é chamado de pentose. E o carboidrato, que tem 6 carbonos na fórmula, hexose. Isso é só assim, a fórmula química dele, tá? Mas não precisa preocupar com esse negócio da fórmula, tá? Porque eu não vou cobrar fórmula na prova de biologia, tá? Fórmulas é cobrado em química, não em biologia. Mas eu tenho que saber o quê? Que monossacarídeo, chamado de pentose, é porque ele tem 5 carbonos na molécula dele. Monossacarídeo, que é hexose, porque tem 6 carbonos. Então, as pentoses são os monossacarídeos com 5 carbonos. Essas pentoses são 2, ribose e desoxirribose. A ribose e a desoxirribose, eu não encontro ela nos meus alimentos, tá? Eu encontro aonde? A ribose, ela forma o RNA. A desoxirribose forma o DNA. Então, DNA é formado por um tipo de carboidrato chamado desoxirribose. RNA é formado por outro tipo de carboidrato chamado de ribose, tá? Então, nessa parte, é isso que eu tenho que lembrar. Hexose. Hexa quer dizer 6. Bom, hexose são carboidratos, são tipos de monossacarídeos que apresentam 6 carbonos na sua molécula, na sua fórmula. Então, as hexoses, a gente tem 3 tipos. Glicose, que é a mais comum, que é a molécula que a nossa célula utiliza como energia. E na maioria dos alimentos eu vou obter glicose após a digestão. Frutose, né, que ela também tem função energética e eu encontro isso em frutos. Galactose, né, que ela é um monossacarídeo que compõe a lactose, que é o açúcar do leite. Então, a lactose é o nome do açúcar do leite. E essa lactose é formada por monossacarídeo, que é galactose. Então, eu tenho, quando falar monossacarídeo, são 5. Ribose, desoxirribose, glicose, frutose, galactose. Então, glicose, né, é a molécula que vai dar energia para a nossa célula e ela é feita através da fotossíntese. Então, as plantas fazem glicose, tá? Frutose, né, é um carboidrato simples, né, formado por 6 carbonos, e essa frutose, ela está presente nos frutos. Galactose é um monossacarídeo, ou seja, um carboidrato simples com uma molécula só, e ela compõe o açúcar do leite. Então, tanto glicose, frutose e galactose têm função energética. Ribose e desoxirribose não é energética, tanto que a gente não alimenta disso. Eles é o que compõe o nosso DNA, o nosso RNA, tá? Então, aqui, quando a gente falar que
De monossacarídeo, a gente já falou na outra aula, eu só estava terminando. O disacarídeo, ele é o quê? Ele é formado pela união de 2 monossacarídeos. Então, monossacarídeo é uma molécula. Disacarídeo é 2 moléculas. Então, eu posso dizer que um disacarídeo é formado por 2 monossacarídeos, tá? Então, a gente tem exemplo de disacarídeo aqui, está mostrando 3. Sacarose, maltose e lactose. Então, disacarídeo, exemplo, sacarose, maltose, lactose. Sacarose, ela é um disacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos. Quais monossacarídeos se juntam para formar a sacarose? Glicose e frutose. Qual o alimento que tem sacarose? Caldo de cana. Tudo que é feito com caldo de cana, então o próprio açúcar, a balinha, uma calda que eu coloco lá no pudim, é pura sacarose, tá? Então, sacarose é o açúcar da cana, tá? E ela é um disacarídeo. Disacarídeo é formado pela união de 2 monossacarídeos. Então, a sacarose, ela é formada pela união da glicose e da frutose. Maltose é o açúcar do malte. O malte é uma planta. E essa maltose, ela é um disacarídeo. Di quer dizer 2. Então, significa que a maltose também é formada pela união de 2 monossacarídeos. Quais monossacarídeos se juntam para formar a maltose? Glicose mais glicose. Lactose é o açúcar que eu encontro no leite. Essa lactose, ela é disacarídeo. Como ela é disacarídeo, ela é formada pela união de 2 monossacarídeos. Os 2 monossacarídeos que formam a lactose são glicose e galactose. Então, glicose é monossacarídeo, galactose é monossacarídeo. Quando os dois se juntam, eles vão se transformar em disacarídeo. E aí, esse disacarídeo é chamado de lactose, que é o açúcar do leite. Então, se eu pegar 2 glicoses juntas, eu vou ter um disacarídeo, chamado de maltose. Se eu pegar glicose mais frutose, são 2 monossacarídeos juntos. Eu chamo os dois juntos de disacarídeo. Glicose e frutose juntos é um disacarídeo chamado de sacarose, que é o açúcar da cana. Tá? Bom, então aqui eu tenho o disacarídeo que a gente estava falando agora. Então, a sacarose, que é o açúcar vindo da cana, né? Ele é formado por 2 monossacarídeos, que é glicose mais frutose. Lactose, que é o açúcar que está no leite, é formado de glicose mais galactose. Então, o disacarídeo é sacarose, lactose e maltose. Agora, o monossacarídeo que formam eles é glicose e frutose, no caso da sacarose, glicose e galactose, no caso da lactose, e glicose, no caso da maltose. Glicose mais glicose dá origem à maltose. Tá? Bom, então aqui, monossacarídeo é uma molécula, disacarídeo 2 moléculas, ou 2 monossacarídeos juntos. Tá? Então aqui, de novo, né, essa questão desses disacarídeos, para a gente não esquecer. O disacarídeo é sacarose, lactose e maltose. Sacarose é formado por 2 monossacarídeos, que é a glicose e frutose. Sacarose tem a função energética, está presente principalmente na cana-de-açúcar. Eu posso encontrar na beterraba também sacarose, mas o alimento principal é na cana-de-açúcar. Então, tudo que é feito derivado da cana, o açúcar, né, em si, tudo que é feito com açúcar, ele tem sacarose. Então, quando eu compro uma balinha, se eu olhar o rótulo dela, está escrito lá sacarose. O que é a sacarose? Açúcar da cana. Lactose é um disacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos chamados glicose e galactose. Então, a função da lactose também é fornecer energia. Então, quando a mulher, a mãe, está amamentando um bebê, o leite dela tem lactose. E essa lactose do leite materno é o que vai dar energia para o bebezinho. Então, esse açúcar que está lá é o que dá energia para ele. Tá? Então, a lactose é o açúcar presente no leite. Maltose é um disacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos, que são 2 glicoses. No caso da maltose, ela tem função energética e ela é encontrada em plantas. Então, tem uma planta, que é o malte, que vai ter aí essa maltose. Tá? Polissacarídeo. Poli quer dizer
Vários. Então, os polissacarídeos são os carboidratos mais complexos que tem. Eles são formados pela união de vários monossacarídeos. Se eu tenho só uma molécula, é monossacarídeo. Se eu tenho 2 monossacarídeos juntos, disacarídeo. Se eu tenho vários, mais que 20 monossacarídeos juntos, eu tenho um polissacarídeo. Então, os polissacarídeos, eles são os mais complexos e eles têm vários monossacarídeos, então. Então, no caso aqui, os polissacarídeos que são mais conhecidos são o amido. O amido, ele é um polissacarídeo vegetal. Então, por exemplo, a planta faz fotossíntese. Quando ela faz fotossíntese, ela produz o quê? O que ela produz quando faz fotossíntese, gente? Glicose? Como? Eu escutei, mas não escutei. O que é o nome? O que a planta produz quando faz fotossíntese? Glicose. Glicose. Glicose, muito bem. Então, vamos supor o seguinte. Um pé de mandioca. Ele está lá fazendo fotossíntese na folha dele. Esse pé de mandioca produziu glicose. Só que essa glicose, vamos imaginar que ele produziu 1000 moléculas de glicose hoje. 1000 moléculas. E aí, tem muita luz, ele produziu 1000 moléculas. Dessas 1000 moléculas, ele só usou, para ele, 100. E aí, então, sobrou 900 moléculas. O que ele faz? Joga fora? Não. Ele faz o quê? Ele armazena, ele guarda. E aí, ele guarda onde? A mandioca. Vai guardar lá na raiz, que é o que a gente come. E aí, essa glicose que vai para a raiz, então são várias moléculas, elas vão se unindo. Então, tem 900 moléculazinhas. Elas vão se unindo e vão dar uma origem a um polissacarídeo, que é, no caso, o amido. Então, a mandioca ela é riquíssima em amido. Então, o amido, ele é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. Por que reserva? Não estou falando que a mandioca, o pé de mandioca produziu glicose e aí ele não usou toda a glicose. Aquela glicose que ele não usa, ele não joga fora, ele guarda. Então, por isso que é reserva, é uma coisa que está guardando, tá? É a mesma coisa que eu falar o seguinte, o Maércio está reservando um dinheiro para a pecuária, porque ele acredita que até julho já acabou essa pandemia. Então, ele vai ter um dinheirão, porque está guardando do ano passado para cá. Então, ó, se ele está guardando, ele está reservando. É um dinheiro que ele não tá gastando. A mesma coisa a planta está fazendo. Aquela glicose que ela não consumiu, que ela não usou, ela está reservando, ela está guardando. Tem plantas que guardam na raiz, igual a mandioca, igual a beterraba, a cenoura. Tem plantas que guardam isso na semente, guardam essa glicose na semente. Exemplo, milho. Tá? O milho, ele guarda essa glicose na semente. E no milho, dá para a gente sentir essa passagem de glicose para amido. Já comeram milho recém-colhido? Alguém aqui já comeu milho assim, que foi colhido bem novinho, bem fresquinho, no dia? Alguém já comeu? Ah, é bom, professor. Qual o sabor que ele tem? Eu já, professor. É gostoso, ele é doce. Doce. Muito bem. Agora, se eu pegar um milho que já está velho, já foi colhido há uns 3 dias, ele é doce. Alguém já comeu ele assim? Será que ele é docinho? Não, ele é duro. Isso. É só pra galinha então, comer. presta atenção nisso. É importante a gente lembrar disso. O milho, quando eu pego ele fresquinho, né, novinho ali, a glicose que ele produziu e não usou, ainda não virou amido. Por isso que quando eu como, ele tem um sabor doce. Agora, quando o milho vai ficando mais velho, essa glicose se transforma em amido. E aí, por isso que ele não é doce. É igual quando a gente compra amido de milho. Lembra que na outra aula eu falei lá de uma marca comercial, que é a Maizena? É uma marca. Maizena nada mais é do que uma marca. A Maizena é o quê? Amido de milho. Se eu pegar a Maizena e pôr na minha boca, eu não sinto doce algum, porque o amido, ele não é doce, tá? Agora, a glicose é adocicada, por isso que o milho fresquinho é gostoso, é bem docinho, tá? Oi, pode falar. É chato. Não entendi. A minha rua parece uma festa, toda hora passa carro de som, sabe? Aí tem uma barulheira, não sei nem se vocês conseguem ouvir isso também.
porque Deus me livre. Ou rua barulhenta. Quando não é isso, é caminhão também. Ó, então aqui, amido, ele é um polissacarídeo de reserva dos vegetais. Agora, os animais, inclusive nós, também temos uma reserva. A nossa reserva chama-se glicogênio. Então, por exemplo, ontem eu comi muita massa, comi pão, rosca, comi mandioca, comi, o que mais que tem massa? Macarrão, né? Arroz. Então, eu comi muito carboidrato. E aí, esse carboidrato, aqui dentro do meu corpo, eu vou digerir e vai liberar glicose. Se eu comer muito alimento que contém glicose e eu não fizer uma atividade física, essa glicose vai ser armazenada. E eu não vou armazenar uma molécula, porque eu comi muita coisa que tem glicose. Eu vou armazenar várias moléculas. E aí, essas várias moléculas de glicose é um tipo de polissacarídeo. No nosso caso, nos seres humanos, esse polissacarídeo é chamado de glicogênio. E onde eu guardo esse polissacarídeo? Eu guardo ele nos músculos. Por que nos músculos? Quando eu vou fazer um exercício físico, quem eu mexo? Músculo. Então, o músculo precisa de ter energia. Então, esse glicogênio, quando eu vou fazer um exercício físico, né, eu vou movimentar os meus músculos, o glicogênio é quebrado e libera glicose para a célula de imediato. E aí eu tenho energia no meu músculo. Tá? Se eu não tiver me alimentado de um alimento rico em carboidrato, eu não vou ter essa reserva, eu vou pegar só a glicose que está na corrente sanguínea e vou usá-la. E aí, logo, eu já não dou conta de fazer o exercício mais. Tá? Então, o glicogênio é um polissacarídeo de reserva dos animais. Celulose. Celulose é um polissacarídeo estrutural. O que é estrutural? Ele forma alguma coisa no corpo de um ser vivo. A celulose, ela forma a parede das células vegetais. Então, as plantas, a célula dela tem uma parede, uma estrutura dura, rígida, e essa estrutura é formada pela celulose. E é essa mesma celulose que está aí que vai dar origem para nós a madeira, que vai dar origem para nós ao papel, tá? Então, celulose, ela é um polissacarídeo. Só que quando eu como, por exemplo, uma planta, essa celulose, o meu corpo não absorve. Ela é eliminada. É a mesma coisa, por exemplo, vamos citar um exemplo feio de lembrar, mas um exemplo real. Milho, né? A gente falou. Quando a gente come o milho, aquela casquinha, se eu não mastigar o milho direito, aquela capa que envolve o milho, ela é formada por celulose. Se eu não mastigar e engolir um grão de milho inteiro, sem mastigar, o meu aparelho digestório não consegue quebrar aquela capinha, porque ela é de pura celulose. E aí essa celulose vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Então, aquela capinha que envolve o grãozinho do milho entra, e se eu não mastigá-lo para quebrar ela com os dentes, para liberar o conteúdo, né, ela entra e sai do mesmo jeito. E mesmo quando eu mastigo, eu mastigo, quebro, sai o conteúdo de dentro do grão de milho. Mas essa capa, né, que é formada de celulose, ela não vai ser digerida. Então, a mesma coisa nas folhas. A celulose que está nas folhas não é digerida. Então, quando eu como uma couve, ela tem uma digestão que retira lá sais minerais, retira vitaminas, mas não quebra a celulose. E aí a celulose sai, né? Da mesma forma que ele entrou, ela vai sair nas fezes. Né? Mas no milho a gente vê, porque vê ele inteiro. Né? Olha só, outro polissacarídeo que tem estrutural é a quitina. Quitina é um polissacarídeo estrutural que forma o exoesqueleto dos insetos. Tá? A gente vai ver, eu até mostrei isso na outra aula, mas a gente vai ver isso de novo. Então, ó, polissacarídeo. Então, aqui eu tenho os estruturais. Celulose, então ela participa da composição da parede das células vegetais e é um carboidrato mais abundante na natureza. Então, toda planta tem celulose. Então, em todo lugar eu encontro celulose, todo vegetal. E a madeira, o papel é feito de planta, ele é feito pela celulose. Quitina está presente na parede da célula dos fungos, né? Fungo é o cogumelo, orelha de pau, bolor, e no exoesqueleto dos artrópodes. Então, o inseto ele tem uma casca dura por fora, ele não tem um esqueleto interno. Ele forma um esqueleto externo, tá? Que é formado por quitina. Polissacarídeo de reserva ou energético são amido,
que a função de reserva é encontrado na raiz, exemplo, a mandioca, é encontrado no caule, exemplo, a batatinha, aquela batatinha que a gente faz, batata frita, ela não é uma raiz, ela é um caule. E nós posso encontrar também em folhas. Sementes também posso encontrar, por exemplo, trigo, né, milho, tá? Glicogênio é o carboidrato de reserva dos animais e dos fungos. Tá? Então, nós temos glicogênio. Um cachorro tem glicogênio. É armazenado nos músculos e no fígado dos animais. Então, aqui, amido. Né? A mandioca é um exemplo de amido. Tá? Ela é um polissacarídeo de reserva dos vegetais. Então, se amanhã, por exemplo, não fizer sol e não tiver como a planta fazer fotossíntese, ela vai pegar a glicose que está guardada na raiz, tá? Para usar como fonte de energia. Glicogênio é, então, um polissacarídeo de reserva dos animais e ele fica armazenado nos músculos e no fígado, como está mostrada aí a imagem do fígado. Celulose, polissacarídeo de estrutural dos vegetais, ele forma a parede da célula dos vegetais. Então, aqui, amido, né, encontrado também nos cereais, no trigo, aveia, farelo, arroz, milho, nos biscoitos, pães, massas, raízes tuberosas, como a batata doce, como mandioca, tá? Cará, inhame, tá? Rúcula, cebola, tudo tem amido. Celulose. Celulose é encontrada em todas as plantas. No algodão, tá? Então aquela fibra do algodão é pura celulose, então essa coisinha fibrosa que a gente tem aqui do algodão, isso é celulose também, né? É encontrado na parede das células dos vegetais, então a celulose está bem espalhada também, porque ela é encontrada grande parte nos vegetais. Quitina, né? Eu tinha mostrado essa imagem na outra aula, é esse exoesqueleto do inseto. Então, por exemplo, um inseto que a gente vê bem a quitina é na cigarra. Ela troca o esqueleto dela, tá? Quando a gente vê a cigarra, sim, tem gente que fala que é porque ela cantou até rachar. Cigarra não canta até rachar, tá? Ela morre porque ela tem que morrer, vencer o tempo de vida dela lá. Não foi porque ela cantou, não. E, na verdade, ela não canta, né? Ela vai fazer um atrito entre as patas e isso produz um som, não é canto, tá? Ela não tem essa vocalização. E aqui, esses mais escurinhos é o exoesqueleto, é o esqueleto externo dela. E ela, para ela crescer, ela tem que perder esse esqueleto externo, tá? Bom, aqui também um besouro, né? Para quem já entrou em contato com o besouro, a gente sente que ele tem uma casca dura. Essa casca dura é o exoesqueleto formado por quitina, e quitina é um carboidrato. Então, um resumão para nós. Então, carboidrato são moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. No carboidrato, ele é dividido em 3 grupos: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Monossacarídeo, carboidrato simples com uma molécula só. Monossacarídeo com 5 carbonos são as pentoses, chamado de ribose e desoxirribose. Monossacarídeo com 6 carbonos são as hexoses, frutose, galactose e glicose. Disacarídeo eu tenho sacarose, que é o açúcar da cana, lactose, açúcar do leite, maltose, açúcar do malte. Polissacarídeo, eu tenho ele estrutural e energético. Polissacarídeo estrutural, celulose, que forma a parede das células vegetais, quitina, que forma o exoesqueleto dos insetos. Polissacarídeo energético, a gente tem o amido, que é a reserva de energia dos vegetais. E a gente tem o glicogênio, que é a reserva de energia dos animais e dos fungos, tá? Bom, então aqui, de novo, né, nessa revisão aqui, falando que a função, o carboidrato, ele pode ter função estrutural, que é formar igual a celulose, forma a parede das células, a actina forma o exoesqueleto, e ele tem função energética, que libera energia para o nosso corpo. Essa é a principal função deles, tá? Bom, aí a classificação, né, que aí eu não vou voltar a falar, porque a gente já falou desse aqui um monte de vezes. Alimentos que são ricos em carboidrato. Então, de forma geral, todo alimento tem carboidrato. Praticamente todos. Alguns não têm. Se eu pensar, uma carne não tem, a não ser que ela tenha, apesar dela ter a reserva, o ovo não, né? Mas a maioria dos alimentos, vindo de vegetal, tem carboidrato. Bom, esse carboidrato está nos vegetais porque eles fabricam esse carboidrato quando eles fazem fotossíntese. Então, a grande maioria dos alimentos que nós comemos
tem carboidrato. Bom, e claro, tem os carboidratos que não são bons, né? Que são aqueles que estão nos doces, nos refrigerantes, na bolacha recheada, né? Eles são saborosíssimos, mas eles liberam um alto índice de glicose no nosso sangue. E essa grande quantidade de glicose, né, ela promove um desequilíbrio no nosso corpo, tá? E pode causar algum dano, como levar a gente a desenvolver diabetes, tá? Além do mais, esses alimentos, né, refrigerante, biscoitos recheados, são alimentos que não dão saciedade. Você come, passa algum tempo, pouco tempo, você já está com vontade de comer de novo, né? O pão também é assim, porque são carboidratos ruins. Tem carboidratos que são mais saudáveis, tá? Que tem a glicose e que essa glicose não faz mal para a gente. Ela só vai dar energia e tá uma glicose na quantidade ideal. Por exemplo, a batata doce, né? Por isso que a gente escuta muito as pessoas falando assim, nossa, quem faz atividade física, treino em academia, por exemplo, tem que comer antes do treino batata doce. Por que eu vou comer batata doce e não tomar um refrigerante, se os dois têm glicose? Porque a batata doce, ela vai liberando a glicose de forma gradual. Então, ela libera uma moléculazinha agora, depois outra, depois outra. E aí você vai usando. O refrigerante, a bolacha recheada, os pães, liberam a glicose, pá, de uma vez. Tá? Então, é como se fosse um choque para o seu organismo. Por isso que não é um açúcar bom. Tá? Então, aqui, os carboidratos que são nocivos, né? Que são os doces, os pães, os chocolates, as balas aí, né? Então, a alimentação saudável, então, é recomendado a gente ingerir carboidratos, né, que são de fontes de frutas ricas em fibra, né, como ameixa, tangerina, limão, pitaia, mamão, pera, kiwi, morango. Então, são frutas, banana também, são frutas que têm muita fibra e têm carboidrato. Alimentos integrais também, né, são boas fontes de carboidrato, como arroz integral, macarrão integral, grãos, pães com sementes, vegetais que têm carboidratos que fazem bem para a nossa saúde, repolho, brócolis, couve-flor, os grãos, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha, cereal, aveia e batata doce e inhame como tubérculos. Então, esses são os carboidratos que são saudáveis. É claro que a gente conhece N carboidratos que são deliciosos, mas que não são tão bons para a nossa saúde. Tá? Então, aqui os carboidratos, né, que são saudáveis aqui de novo, né? Então, a gente tem abóbora, tem mamão, morango, macarrão, né, integral, tapioca, arroz, né? E as quantidades, a pipoca também tem, cuscuz, feijão, inhame, banana, abobrinha, batata inglesa, aveia, mandioca, né? Todos são carboidratos que fazem bem para o nosso organismo, certo? Dúvidas sobre carboidratos, meninos? Não. Alguma dúvida de carboidrato? Não? Nós vamos começar agora a falar sobre os lipídios. Bom, primeiro, o que é lipídio? Alguém já ouviu falar de lipídio? Eu já ouvi. E o que você já ouviu falar do lipídio? Lipídios são gorduras, não sabe? Muito bem. Lipídios são gorduras. Então, assim, ó. Saturados ou insaturados. Isso, esse povo é nota 1000. Então, ó, presta atenção aqui. Carboidrato, ele é composto orgânico. Por quê? Porque ele é produzido por um ser vivo, que é, no caso, as plantas. O lipídio também é composto orgânico, porque ele é produzido por todos os seres vivos. As plantas produzem menos lipídio, tá? Não é toda planta que fabrica lipídio, mas tem muitas plantas que produzem, tá? Principalmente na semente. Então, aqui, quando a gente falar do lipídio, acho que estão visualizando minha tela, não estão? Conseguindo ver? Não. Do lipídio aí? Não, Não? não. Peraí, então. Então, ó, e agora? Agora sim. Agora sim, né? Então, os lipídios, eles são óleos e gorduras mesmo. E ele é produzido pelo corpo. Então, por exemplo, mesmo se eu, Beatriz, nunca vou comer nada que tenha óleo nem gordura. Então, eu vou cortar tudo. Se eu não comer esses alimentos, o meu corpo consegue produzir lipídio.
Então, por exemplo, no meu caso, então, Deus me livre, né? Eu acho que dá até para ver de longe aí, vocês conseguem ver. Minha testa brilhando. A oleosidade. Então, esse óleozinho que a gente produz na pele, no cabelo, é um lipídio, tá? Então, isso é um tipo de lipídio. Aonde mais eu vou ter essa questão do lipídio? Orelha. A gente produz na orelha uma cera, que serve para quê? Proteção. Essa cera é um lipídio, tá? Outra coisa, meu corpo, naturalmente, mesmo se eu não comer nenhuma gordura, o meu corpo fabrica colesterol, porque o colesterol é importante para o nosso organismo. Então, ele é produzido também pelo nosso corpo, tá? Então, olha só, alimentos que eu tenho, lipídio. Aqui tem um peixe, né, que é o salmão ali, um peixe, né? Esse salmão, a gente olha para ele, ele não é gorduroso. Por que está aí na questão do lipídio? Porque não falou que lipídio é óleo e gordura? Ele produz uma gordura muito boa, muito saudável, que é chamada de ômega 3, tá? E ômega 6. Então, essa gordura está ali, embutido na carne desse salmão. Uma fruta que é riquíssima em lipídio é o abacate. Só que detalhe, esse lipídio que tem no abacate é uma gordura ótima, uma gordura boa. Agora, é época de abacate, né? E é uma coisa assim, o abacate é um fruto muito bom para a gente estar se alimentando. Claro que, por Professora, eu exemplo... não consigo comer abacate? Não. Nossa, sabe que Não jeito que eu como abacate? Eu coloco açúcar e coloco limão, espremo limão. Nossa, fica muito gostoso. Eu acho muito Eu boto só açúcar. Eu vou tentar comer. Aqui em casa. Coloca eu vou limão, tentar, espreme um mas- limão para você ver nele, fica bom demais. Eu acho muito, não sei se é porque eu gosto muito de muito limão, né? Fica muito gostoso. Então, ó, abacate, ele é extremamente saudável, né? Tem uma gordura que é boa. Agora, é claro, quem não pode comer abacate? Então, vamos supor o seguinte, que o seu avô, sua avó, tá com colesterol extremamente alto. Então, ele tem que fazer uma dieta, então ele tem que evitar esses alimentos, né? Azeite, óleo, né? Tudo é rico em lipídio. As castanhas, as nozes são ricas em lipídio. Chocolate, essa maravilha aí, né? Não tem trem mais gostoso que isso, também riquíssimo em lipídio. Amendoim. Não sei se vocês já chegaram a pegar amendoim e apertar a semente dele. Chocolate, hein? Ah, bom, né? A sementinha do amendoim, ela é riquíssima em lipídio, riquíssima em gordura, tá? Então, os lipídios, né, são gorduras ou óleos. De origem vegetal, eu tenho o óleo, certo? De origem animal, eu tenho as gorduras. Então, vegetais, a gente vai ter a questão dos óleos. E animais, a questão da gordura, tá? Então, lipídio. O que vem a ser lipídio mesmo? Professora, acabou a aula? Acabou? Lasquei. Ah, não, aí, ó, já acaba. Empolguei e acabou. Então, Termina tá. de toda vez quando começa a falar Hã? de lipídios, acaba. Termina de Toda falar. vez quando ela começa a falar de lipídios, Meninos, então, olha acaba a só. aula. Como já nosso horário está estourado já aqui, né?